Muito boa tarde, amigos ouvintes. Estamos iniciando pela Rádio Mensagem FM mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Moro. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. Nas relações familiares, depois dos pais, é muito comum se dar destaque às figuras do avô e da avó. Enquanto a família não se resume somente a estes dois entes, além dos pais. Existem outros atores, outros parentes, que também são muito importantes na vida das crianças e que nem sempre têm o destaque que deveriam. Exemplo disso são os tios, na nossa opinião. Figura que queremos destacar neste programa de hoje. Quem são os tios? São os professores dos aluninhos das escolas infantis? Desde já, embora não seja nenhum especialista no assunto, eu queria fazer justiça para algo que talvez inconscientemente e na tentativa de promovermos a inclusão de nossas crianças nos meios escolares, acabamos maculando tanto a imagem da professora ou do professor como a do próprio tio e da tia, quando equivocadamente trocamos o chamamento de professor a professor por tio ou tia. Todos nós sabemos que, segundo os educadores, a escola caminha pelos olhares intrínsecos da pedagogia e também pelos avanços científicos. Nesta linha, há quem afirme, entre os especialistas em educação, que a tia da escola infantil, forma de se dirigir à professora, tem os seus dias contados, abolida pelas linhas mais modernas de pensamento. Não quero aqui me achar no direito de quebrar paradigmas e tampouco querer interferir em área que não é minha. Mas pelo estudo que fiz para produzir este programa, acabei me convencendo com a argumentação de educadores que defendem com firmeza que não dá mais para misturar professora com tia e que se faz necessário o resgate do termo correto de quem educa e ensina os nossos filhos, o professor, a professora. Os pedagogos afirmam que o resgate do termo professora não é uma simples questão de semântica. As escolas que adotaram métodos das técnicas mais modernas, das mais modernas práticas pedagógicas, ponderam que a professora representa um novo modelo na vida da criança. Ela não é realmente uma extensão familiar. E como tal, deve ser preservada, isto é, deve ser vista não como uma parente das crianças, mas simplesmente como professora. Eu li que Paulo Freire, em seu livro Professora Sim, Tia Não, escreveu: ser professora implica assumir uma profissão, enquanto ser tia é viver uma relação de parentesco. Chamar a professora de tia é, no fundo, uma ideologia que trabalha contra o rigor da profissionalização da educadora, como se para ser boa professora fosse necessário ser pura afetividade. Palavras do respeitado educador Paulo Freire, não são minhas. Queridos pais, não quero colocar ninguém em choque com seus atos, com as suas orientações que prestaram ou prestam a seus filhos, mas raciocinem comigo. O professor é uma imagem importante para o aluno. Claro que é, mas ele não substitui os afetos familiares. O componente afetivo deve existir, mas nunca como ideologia. A criança precisa de alguém que a oriente com firmeza, que lhe transmita os valores de vida, e o professor é o mentor desse processo de criação. Uma provocação, de repente, sem nenhum fundamento científico, mas eu pergunto, será que esse hábito não acaba contribuindo para o fato de hoje os alunos não mais devotarem a seus mestres o respeito que tinham os alunos do passado? Poucos de nós sabemos, eu também não sabia, até que tivesse estudado um pouco o assunto, que o costume de chamar a professora de tia vem da década de 60. As mulheres, as mães, ao buscar a afirmação profissional, ao se verem impelidas para realizarem tarefas fora de casa, trabalharem fora de casa, como se diz,
recorriam às escolas para cuidar de seus filhos. E, de certa forma, segundo o relato de mães, entregar os filhos à tia e não à professora parece que dava às mães um certo alívio, que lhe retirava um complexo de culpa por ter que deixar o filho com outra pessoa. Porque a mãe não estava acostumada a deixar o filho com outros, para poder trabalhar. Contudo, esse tratamento, queiramos ou não, dissimula a relação de autoridade. A criança precisa diferenciar universos e perceber que cada espaço tem seus próprios valores. É o que concluíram os pedagogos. Assim, as então chamadas escolas alternativas, hoje socioconstrutivas, começam a rever esse tratamento de tio e tia na escola que começaram lá atrás, na escola dos anos 60. Na relação de aprendizado é uma nova aquisição na vida da criança. Imaginemos o quanto isso não é inovador em suas vidas. Principalmente porque a criança passa a ter contato com uma pessoa que, por ter um imenso conhecimento, abre para a criança as portas para um mundo novo. E quem faz isso certamente não é a tia, mas é a professora. É claro que devem existir tios que fazem esse papel também, às vezes até muito bem dentro da própria família, em determinadas circunstâncias, mas na escola não. Na escola esse papel é do professor. E há quem defenda que esta confusão entre tia e professora tem um efeito perverso até na vida do próprio mestre, mesmo que inconscientemente. Como tia, a profissional acaba não considerando o seu próprio processo do qual é proprietária. Acaba imperando uma ideologia de desprofissionalização do educador. A afirmação profissional emerge da conquista dos direitos, do exercício pleno da função. O aluno aprende a respeitar a partir do próprio respeito. Pense numa questão muito simples, mas que pode tumultuar a cabeça de uma criança. Como as crianças podem entender, por exemplo, quando 10 mil tias entram em greve? As crianças acabam percebendo por si que professora é a pessoa que educa, ensina brincadeiras, cria, inventa. Tia é a irmã da mãe ou a irmã do pai. Hoje, se a dúvida persiste, ela está entre aqueles que escolhem a escola de acordo com as suas convicções. Voltando a Paulo Freire, que nós já citamos nesse programa, ele disse em 1993 o seguinte: uma das características básicas do construtivismo é não estar demasiadamente certo da certeza. Se você absolutiza, não tem oportunidade de crescer. Tenho 72 anos e estou aberto. Tenho este gesto da incerteza do certo. Fecham aspas, Paulo Freire. Difícil de entender, né? Realmente é muito profundo o pensamento de Paulo Freire, mas vamos ser mais práticos. No caso da denominação professora ou tia, me parece que, ouvindo alguns educadores, fica evidente que o chamamento professor é um procedimento bem mais saudável e real. Eu quero concluir este bloco de nosso programa com mais uma afirmação de Paulo Freire. A tarefa de ensinar não deve transformar a professora em tia de seus alunos, da mesma forma como uma tia qualquer não se converte em professora de seus sobrinhos só por ser tia deles. Ensinar é profissão que envolve certa tarefa, certa militância, certa especificidade. Seu cumprimento enquanto ser tia é viver uma relação de parentesco. Conclusão: se orientarmos adequadamente nossas crianças, elas com o tempo acabam percebendo por si só que professora é a pessoa que educa, enquanto que a tia é irmã do pai ou irmã da mãe. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, vamos fazer um breve intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto e já voltamos. Estes pequeninos nos comprou.
Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Eu comecei o primeiro bloco deste programa dizendo que queria destacar a presença e a importância dos tios na família. E de repente pode ter parecido, com o paralelo entre tios e professores, acabei por diminuir a sua importância na família. Mas não é nada disso. Eu somente quis argumentar, e isto é importante para as crianças, que professor é professor e que tio é tio. E que ambos desempenham papéis diferentes, mesmo que tenham como foco atingir o mesmo objetivo: auxiliar, orientar, indicar o verdadeiro e correto caminho para as nossas crianças trilharem. Talvez os tios nem tenham a ideia exata de quanto são importantes na vida dos sobrinhos. Eles podem ser como os nossos segundos ou terceiros pais. E quantos deles não assumem, literalmente, a criação e o sustento de seus sobrinhos numa ausência física ou emocional dos pais biológicos? Eles podem sim ser vistos como aquela figura que equilibra o rigor dos pais e a doçura dos avós, e não tem a obrigação de educar o tempo todo, nem de participar sempre da vida da criança. Pode ser também encarados como aquelas pessoas mais experientes, que parecem muito com nossos pais, mas não são. E, portanto, muitas vezes nos sentimos mais à vontade de conversar com eles assuntos que exigem ser tratados com carinho, só que com um distanciamento emocional que talvez nossos pais não consigam fazer. A questão é como ser um tio ou uma tia legal sem desrespeitar os pais das crianças. Você tem sobrinhos ou sobrinhas? Está ansioso para mostrar o mundo para eles. Você quer que eles te achem o tio ou a tia legal, divertido, amoroso, porém você não quer ultrapassar nenhum limite com os pais da criança. Parabéns! Mas você vai precisar de jogo de cintura para ser divertido e confiável, e ainda assim certificar-se de não estar interferindo nas regras que os pais impõem. Assim, queridos tios, tomem alguns cuidados, começando por evitar desrespeitar a autoridade dos pais, pois isso somente fará com que eles queiram supervisionar cada minuto que você passa com as crianças. Amar os sobrinhos é também conversar com seus pais. Muitos dos problemas podem ser evitados se você informar os pais sobre os seus planos. Sempre comunique por inteiro os planos que você tem, pergunte se está tudo bem. Desta forma, não vão haver surpresas e nenhum motivo para se desculpar depois. Até mesmo nos presentes e programas que você propõe para seus sobrinhos, seja flexível. Por melhor que seja a sua intenção, vocês, tios e tia, não podem carregar um sobrinho na sexta-feira e entregá-lo na segunda sem prévio entendimento com seus pais, sem prévio acordo sobre a hora de sair e a hora de chegar. Afinal, a família tem a sua programação própria. Os pais não podem ser desrespeitados nas regras que pactuaram para a boa convivência familiar. Tem tios, às vezes, até por não terem filhos ainda, sem perceber se tornam possessivos. Entenda que para os pais deixarem as crianças em seu cuidado, eles precisam confiar em você. Assim é normal que os pais, por mais que conheçam os tios, não tenham a segurança de que a proteção que eles oferecem aos filhos é a mesma que oferecem os próprios tios. Para quem tem muitos sobrinhos, uma regra muito importante é dar atenção para cada sobrinho individualmente, sem nunca mostrar um favoritismo sobre esse ou aquele sobrinho. Você quer ser visto como um tio ou uma tia legal? Esteja presente, visite ou ligue com frequência. Não espere por uma razão. A razão é geralmente muito simples. A razão é que você ama essas crianças, os seus sobrinhos, principalmente se for teu primeiro sobrinho. Não estou dizendo nenhum absurdo, mas é a pura realidade. Para o sucesso dos nossos sobrinhos, não basta estarmos presentes somente na vida deles. Às vezes nós temos que ajudar os pais
e com o que a gente puder. Não estamos pensando em dinheiro, não. É ir levar e buscar um dia na escola, sair com ele quando os pais estão com problemas para resolver com outros filhos e tantas outras situações. E por fim, te dizer uma coisa, querido tio, que você sabe de cor. Sempre cumpra as suas promessas, as promessas que faz para os seus sobrinhos. A lógica da criança é diferente da nossa. Se você não pode garantir algo, não prometa. Não há nada pior do que fazer uma promessa para uma criança e esquecer. Esteja certo, você pode esquecer, mas a criança não esquece isso. E nada afasta mais um pai do que prometer que vai fazer alguma coisa e não fazer. Eles sentem a dor dos filhos mais do que a própria se você desapontar as crianças. Os pais vão tomar o cuidado para que não aconteça de novo. Querido tio e querida tia, se os tios soubessem quanto são importantes nas nossas vidas, na nossa formação, será que eles não transformariam esse amor, que pode ser voluntário, que sentem por nós, sobrinhos, em amor essencial? Meus amigos, especialmente você, meu querido tio, minha querida tia, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Um agradecimento especial ao ouvinte e colega de trabalho Dayana Manzano, que sugeriu e nos inspirou a produzir este programa. Um abraço a você e a todos os ouvintes que nos acompanham semanalmente pela Rádio Mensagem FM. A produção do programa de hoje foi apoiada em artigo de Isabel Sadala Crispino, supervisor de ensino aposentado, e em matéria veiculada no site ptwilkehall.com. Bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM para novamente apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Até quinta, conto com a sua audiência. Para a tua glória, para o teu louvor, para a existência, o Senhor, o
filhos, herança